Oi, gente. Tudo bom? Tô meio desanimada hoje, né? Ai, vamos lá. Vou responder a tag de li até a página 100 de Bambi, nessa edição linda da Wish. Ai, gente, o que dizer? Vamos começar. Bom, vamos lá. Primeira frase da página 100. Só usava duas pernas para caminhar e da força incrível de suas mãos. É triste essa parte. Bom, do que se trata a história? A história é uma fábula que vai contar a história do Bambi, mas a história real do Bambi, não a história da Disney do Bambi. E a gente vai acompanhar ele desde que nasceu até... A gente já sabe, né, o que acontece. E... Bom, o personagem principal é o Bambi, lógico. E é muito fofo. Gente, é muito fofo, porque ele é um filhotinho super curioso e aí ele fica com aquelas perguntas, parece criança mesmo. Mas por quê? Mas por quê? E dá uma leve irritada, a mãe dele fica meio irritadinha, mas é muito... É muito crua a história, sabe? Ela ensinando ele sobre os perigos, ela mostrando pra ele como tem que ser, é tudo muito frio, é tudo muito cruel até. Gente, eu já sofri muito lendo essa história e ainda falta cento e poucas páginas, então, tipo, é bem cruel algumas coisas. Afinal de contas, ele é um animal, né? Então, ele não entende algumas coisas, precisa ser explicadas de outra forma e tudo, então é bem triste. Mas não deixa de ser fofo. Bom, um quote, deixa eu ver se eu acho, porque eu grifei acho que duas coisas só, duas ou três coisas só. Vou ver se eu acho pra contar pra vocês. Não. Se eu não achar, paciência, porque vocês sabem que eu tenho muito problema com essas coisas. Bom, lógico, enquanto eu não acho coach, a gente já responde as outras. Lógico que continuarei lendo até o final, porque a história é muito bonitinha. E vale muito, muito, muito a pena. Aqui, achei. Se você continuar vivo, meu filho, se for esperto, evitar o perigo, então também será tão forte, tão belo quanto o pai, e carregará uma coroa daquelas como ele carrega. É muito bom. E a última frase da página 100. Isso é coisa sua, meu querido. Em mim, ele não destroçou nada. E é isso. Então, daqui a pouco tem a resenha aí. E espero que vocês gostem. Certo? Então, até. Tchau. Oi, gente. Tudo bom? Vamos falar de Bambi, nessa edição belíssima da Wish, que tá, assim, em desbunde. Bambi, na verdade, não é a história da Disney, tá? É a história original, que foi escrita em 1923. E vai contar, sim, a história do Bambi, que é um cervo, sim, como a gente vê no desenho, mas algumas semelhanças param por aí. A gente vai acompanhar toda a vida dele, do nascimento até ele se tornar o cervo mais importante ali da floresta onde ele vive. E vamos ver todas as provações que ele passa durante a vida dele. Todos os bichinhos que ele conhece. É uma fábula que eu não leria para uma criança, porque ela é meio pesada em alguns momentos, mas como a gente sabe, todos os contos de fadas e todas as fábulas, no original elas são pesadas, elas são cruéis em até alguns pontos, né? Então a gente tem que aceitar que a nossa infância foi transformada pela Disney para deixar as coisas mais bonitinhas, e em alguns momentos ela estava certa, porque algumas histórias são um pouquinho pesadas e são difíceis hoje pra gente entender, porque nosso estilo de vida é muito diferente do que era muitos anos atrás, quando essas histórias foram concebidas, e dava para entender. Porque quando os contos de fadas foram originalmente escritos, eles eram usados para alertar as crianças dos perigos que realmente existiam naquela época. Então eles eram brutais e eles eram cruéis justamente para que as crianças aprendessem que aquilo acontecia e o que elas deveriam fazer para evitar. Bom, aqui a gente vai acompanhar o nascimento do Bambi, que é muito fofo, né?
E a gente vai acompanhar a mãe dele educando ele para que ele entendesse todos os perigos que existem ali dentro daquela floresta e o que ele deveria evitar, onde ele deveria evitar ir, esse tipo de coisa. Quando ele é bem pequenininho, ela tá sempre junto, eles vão juntos para todos os lugares, ela ensina tudo que ela pode. Passa um tempo, ele começa a ser abandonado pela mãe por períodos cada vez mais longos, e a gente acompanha o desespero dele de não ver a mãe, de não saber onde a mãe tá, de não saber o que ele faz, para onde ele vai, nem nada disso. E é num desses abandonos que ele, o grande príncipe da floresta, encontra com ele, e ele tá chorando desesperado, e aí ele toma um esporro do príncipe, e ele começa a entender o motivo daquilo que tá acontecendo. E a gente vai vendo a evolução do Bambi, o Bambi se transformando num servo adulto e aprendendo tudo o que ele precisa e ajudando os outros servos também. E ele cria uma relação muito bonita com o príncipe, principalmente depois que a mãe dele some. Não fica muito claro para ele que a mãe dele morreu. Ele não entende dessa forma, né? Ele entende que ela sumiu e por algum momento ele começa a entender que talvez um dia ela volte. Só que com o passar dos anos ele vai entender que não, que ela não vai voltar nunca mais. E eles explicam, né, como eles veem os humanos e a arma dos humanos e o que essa arma faz. Inclusive ele sente na pele em um momento isso, e ele só consegue se recuperar por causa do príncipe. E ele vai seguindo esse príncipe e vai aprender tudo o que ele precisa, inclusive como se relacionar com os outros servos, o que ele deve fazer, como ele deve se portar, se ele deve ajudar, se ele não deve ajudar, quando ele deve se intrometer dentro de um acontecimento familiar ali, ou não deixar aquilo para lá e continuar o caminho dele. E ele é muito fofo acompanhar ele tentando digerir esses ensinamentos que vão contra tudo aquilo que ele pensava. E ele vai amadurecendo e ele vai entendendo que ele precisa seguir os conselhos do grande príncipe se ele quiser ser o grande príncipe quando o príncipe falecer. Ele descobre quem é o grande príncipe depois. Ele entende quem é e por que esse príncipe fez tudo o que fez por ele. E, gente, é assim, a gente termina, em alguns momentos, você realmente fica muito chocado com tudo que acontece, mas a gente termina com uma pontinha de esperança de que, apesar de tudo, apesar de todos os ensinamentos e todas as crueldades, o Bambi continua sendo o Bambi, ele continua sendo super bonzinho e amável, e ele acaba não perdendo a sua essência, que é muito importante. E é, assim, a coisa mais gostosa de ler. Assim, é muito bom. É muito bom. Não dá, eu não consegui ler numa sentada, porque realmente a gente tem que digerir algumas coisas, mas eu acredito que tem gente que tem estômago e vai conseguir ler numa sentada só. Então, leiam, depois me contem o que vocês acharam. Já tá à venda no site da Wish esse box, eu vou deixar o link pra vocês no box de descrição. E é isso, a gente se vê no próximo e tchau!